Graça e paz para todos. Nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 35 ao 41, que diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que estava passando, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou-lhe que trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Nós vemos aqui nessa passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, desses versículos aqui, do 35 ao 43, nós vemos, queridos, falando de um cego. E nós vemos que não era um cego de nascença, porque a palavra nos relata que quando Jesus perguntou para ele, o que queres que eu te faça? E ele disse, que eu torne a ver. E nós vemos, amados, que nós não devemos deixar as oportunidades passar. Aquele cego, ele ouviu os rumores. Eu creio que ele não podia, nós vemos que ele não podia enxergar a palavra fala. Mas o ouvido dele estava aguçado para os movimentos, para algo que estava acontecendo ali ao redor dele. Ele estava atento, queridos, mesmo sem ver. Nós vemos que muitas vidas desatentos hoje. E a palavra do Senhor nos fala, amados, para nós estarmos vigiando. Vigiai e orai. Para nós não cairmos em tentação. Porque o nosso adversário, ele é astuto. Ele anda ao nosso derredor. Assim fala a palavra do Senhor para as nossas vidas. Eu creio que muitos já ouviram falar da palavra de Deus. E nós vemos que aquele cego, mesmo ele sem a visão, ele era atento. Ele tinha o ouvido aguçado àquilo que acontecia ao seu redor, ou ao seu derredor. Eu creio que ele tinha medo de ser atacado. É isso que o Senhor quer das nossas vidas, para nós não deixarmos passar as oportunidades. Tão somente, queridos, as oportunidades boas que vêm, amados, abençoar as nossas vidas, alegrar os nossos corações. Mas todas as oportunidades, queridos, muitas vezes têm barreiras. Muitas vezes o adversário usa pessoas mesmo que conhecem a Jesus, que conhecem a Deus e tenta barrar as oportunidades que Deus quer te dar, que Jesus quer oferecer para você. Então o Senhor fala para nós estarmos atentos, vigiai e orar, para nós não cairmos em tentação. E nós vemos que aquele cego, ele perguntou o que está acontecendo. E aqui fala que Jesus aproximou de Jericó.
Estava ali um cego assentado. Ele estava o quê? À beira do caminho, pedindo esmola. Ele não estava no caminho, mas eu creio que ele estava procurando o caminho. Um caminho certo, um caminho correto, um caminho que levasse ele à vitória, um caminho plano. E nós vemos, queridos, que este caminho, com letra maiúscula, estava passando por perto daquele cego. E ele não desperdiçava as oportunidades, mesmo sendo cego, trazendo para os dias atuais, para os dias de hoje. Vamos aproveitar as oportunidades que muitas vezes têm chegado perto de nós e muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades que o Senhor tem enviado para as nossas vidas. Que nada, nenhuma coisa acontece sem a permissão de Deus, amados. Mesmo as coisas que muitas vezes aborrecem as nossas vidas, o Senhor nos prova para ver qual é a nossa motivação. E qual era a motivação daquele cego? Era buscar algo novo para a vida dele, era buscar uma visão ampla para a vida dele, era buscar, amados, uma visão de águia para a vida dele. E ele, queridos, estava com ouvidos aguçados. O que tu queres buscar para a tua vida? O que eu quero para a minha vida? Então nós temos que estar atentos às oportunidades que Deus quer nos dar, as oportunidades que passam ao nosso lado, as oportunidades muitas vezes que vêm até a nós. Nós não devemos olhar as circunstâncias. Aquele cego, ele não podia ver, mas ele não deixou as barreiras o impedir, porque a palavra nos relata, queridos, e ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Ele perguntou, ele não podia ver, mas ele ouviu. Ele não podia ver, mas ele abriu os lábios dele. Ele perguntou, eu creio, com voz audiva, com voz, alta ali. Por quê? Porque a multidão, eu creio que era barulhenta. E ele perguntou alto ali para o povo ouvir que ele estava perguntando. Ele tinha a voz. Ele não ouvia, ele não via, mas ele tinha uma voz, ele tinha um ouvido. O que você tem para você buscar aquilo que está ou do teu lado ou passando perto de você? Não perca as oportunidades. Não olhe para as circunstâncias. Aquele cego não podia ver, mas ele não deixou as barreiras o impedirem. E nós vemos que aqui, querida, a palavra fala, e anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Anunciaram para ele, alguém falou para ele. E não só uma pessoa, porque a palavra disse, anunciaram. Olha como ele teve uma voz ali audível, que não só uma pessoa, mas anunciaram, várias pessoas anunciaram para ele, olha, é Jesus. E ele não perdeu a oportunidade de clamar, de gritar por socorro de Jesus. E nós vemos, então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele não perdeu a oportunidade. E você, clama a Jesus. O que você está passando? Ora a Deus, suplica ao Senhor. Ele é o mesmo
há mais de 2000 anos atrás. Ele é o mesmo ontem. A palavra fala lá em Hebreus 8. Ele é o mesmo ontem, hoje. Ele é eternamente. E ele é um Deus de misericórdia. O cego gritou: Senhor Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A misericórdia do Senhor, a palavra fala, ela dura para sempre. Ela não foi só há 2000 anos atrás, ela é hoje. E será eternamente, porque ela dura para sempre. Clama ao Senhor, busca a Deus. Ele é misericordioso. Como ele teve misericórdia daquele cego, ele tem misericórdia de mim e de você. O Senhor te chama, ele te ama e ele quer que você verbaliza, que você precisa dele, que você quer ele no teu coração. E a palavra nos relata, queridos, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Olha o impedimento. Mas aquele cego não parou por causa disso. Ele não parou de clamar, de gritar por socorro de Jesus. Eu creio que Jesus sabia que ele estava ali, porque ele tudo sabe. Mas o Senhor espera o nosso passo, o nosso clamor. O Senhor espera a nossa atitude. Qual é a nossa motivação? Ele espera, porque ele não quer nada à força. Ele nos fez imagem e semelhança dele, mas ele dá-nos o livre-arbítrio de opção de escolha. Você me quer? Então clama a mim, responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu ainda não sabes. Aquele cego não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele clamou, ele gritou, ele não ouviu aquelas pessoas que estavam tentando encobri-lo, estavam tentando fazer ele parar, mas ele continuou clamando a Deus e disse a Jesus: tem misericórdia de mim. Então Jesus parou. Ele para. Quando você clama, quando nós clamamos para ele, a Bíblia nos ensina que ele se curva para ver os necessitados. O Senhor se curva. Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele espera o teu clamor. A palavra nos relata para nós clamarmos. E nós vemos, queridos, no versículo 40, então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Jesus falou: vai alguém ali e traga ele até aqui. Eu creio que aquela palavra ressoou no ouvido do cego e a alegria entrou no coração dele, a alegria da salvação, a alegria da restauração, a alegria da cura, a alegria de um caminho plano, a alegria que ele encontrou Jesus, o Salvador do mundo. É isso que Jesus quer de mim e de você, que nós andamos nesse caminho. Um dia eu encontrei esse caminho e o Senhor te chama para caminhar com ele neste caminho. E nós vemos que quando ele chegou perto de Jesus, Jesus disse para ele: o que queres que eu te faça? Perguntou para ele desta maneira. Jesus pergunta para ti, clama a ele. Ele pergunta para ti hoje: o que queres que eu te faça? Aquele cego teve uma resposta. Ele disse para Jesus, olha o que ele disse para Jesus, aquilo que ele estava precisando, o que você está precisando.
O cego disse para Jesus, ele respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Ele pediu para o Senhor que eu torne a ver. E nós vemos, queridos, que antes ele via, porque ele disse que eu torne a ver. E nós vemos. Então Jesus lhe disse, recupere a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, e glorificando a Deus, também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amados, vamos buscar mais e mais ao Senhor, porque Ele está aí contigo também. Amém? Nós vamos orar. Senhor, nós te amamos, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo do Senhor. Alcança cada vida, Pai, abençoando, Senhor, Espírito Santo de Deus, curando, Pai. Alcança cada vida, Senhor. Toca, Pai amado, abra os olhos, tanto espiritual como físico, em nome de Jesus Cristo. Dê visão ampla, Pai, para o louvor da Tua glória, visão física, Senhor, em nome de Jesus. Toca nas córneas visuais, ó Pai, para o louvor da Tua glória. Traga a Tua cura, Pai, em nome de Jesus Cristo. Senhor amado, a cura também, Senhor, de salvação para a honra e glória do Teu nome. E ministra, Senhor, em cada vida, toda unção de paz, de refrigério, de alegria, de fé, de esperança, de amor e de longanimidade. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Ministra, Senhor Jesus, a Tua salvação. Amém e amém.